Então, né, tipo assim, você sabe que, né, tipo, mano, entendeu? É óbvio que você não entendeu nada do começo desse vídeo, mas estou te apresentando os famosos vícios de linguagem. Que deixa eu te contar uma coisa, estão acabando com a sua comunicação e sequer você está percebendo. Provavelmente você conhece alguém que fala tipo, mano, né, ao fim de toda frase. E nem sequer percebe que isso é um vício. Mas tem como acabar com isso? É óbvio que sim, e hoje no vídeo estaremos falando de uma forma bem simples e objetiva de como identificar esse vício de linguagem, como que a gente pode trabalhar para acabar com ele, e tudo isso de uma forma muito simples, dinâmica e até mesmo descontraída, porque no final vai ter um desafio para você fazer com o seu coleguinha. Então, antes de tudo, já deixa seu like, já compartilha para esse colega fazer o desafio contigo e comenta aqui nos comentários, você e ele, qual que são os vícios de linguagem que vocês mais têm e o resultado do desafio. É bem comum no dia a dia a gente se deparar com pessoas em uma conversa usando o famoso né, tipo, até mesmo numa apresentação a pessoa lança o famoso tipo assim, né. Tem que colocar o final, o né ainda para ajudar. É bastante comum a gente ver as pessoas utilizar esses vícios. Mas afinal, Vitor, o que é esse vício de linguagem que você está me falando? O vício de linguagem é quando utiliza muitas vezes uma palavra ou uma expressão sem sequer a pessoa que está falando perceber. Aquilo acaba se tornando costume, um padrão na fala dela. Em todo final de frase, terminar com um né. Ou vou dar um exemplo bem clássico. Hoje, a palavra mano virou uma gíria. Então, quando vai começar uma frase para chamar a atenção, fala, mano, então, sabe aquilo lá? Mano, tipo assim. Já vem dois vícios de linguagem em seguida. Aquilo se torna normal, um costume na fala da pessoa. É como se fosse uma muleta da comunicação. Como assim uma muleta? Sabe, já passou pela experiência que você teve que apresentar, você não sabia o que dizer, e no lugar de ficar em silêncio, simplesmente começou a soltar o para preencher o vazio da sua fala? No lugar de ficar em silêncio, pensar na resposta e assim somente você falar. Esse famoso é um vício de linguagem. Ele serve para preencher o silêncio que às vezes a pessoa está com insegurança de parecer muito insegura se ela ficar em silêncio por muito tempo. Agora eu gostaria de te perguntar, sabe me dizer o que esses vícios de linguagem transmitem quando você repete eles? Sua resposta foi não, então eu vou te contar que você repetir diversas vezes uma palavra pode gerar uma certa insegurança. O né, o pode te gerar uma insegurança. O tipo assim pode gerar uma falta de preparo. Tá bom, Vitor, eu entendi que pode ter essa impressão para aqueles que estão me escutando. Mas afinal, o que está tirando de mim? Muita coisa está tirando a sua autoridade, o seu conhecimento, a sua persuasão e principalmente, e o mais grave, fazendo com que as pessoas que deveriam estar prestando atenção na sua fala se distraiam e comecem a pensar, nossa, tá feia essa apresentação, hein? Tá falando muito né, tipo assim, eu não tô entendendo nada do que ele tá falando. No final de tudo, o que você transmitiu pro seu público? Um monte de vícios de linguagem. Agora, o que você entendeu, como que funciona essas muletas da comunicação, que você entendeu o que ela tá te tirando, o porquê que sua mensagem está ficando cheio de vício e não está tendo clareza na sua fala? Como que eu vou lidar com isso? Vitor, pelo amor de Deus, eu entendi que eu tô cheio de vício de linguagem, porém eu não sei o que fazer. Como que eu acabo com isso? Calma. Eu vou estar te ensinando agora 3 exercícios e um eu vou estar te propondo como desafio para você fazer para aquele coleguinha que você compartilhou o vídeo para fazer junto contigo. O primeiro exercício é se gravar. Se filma. Pega, faz uma gravação sua e vê você falando
Comece a contar. Quantos né você está falando? Quantos tipo? Quais são as palavras que você mais utiliza no dia a dia e você fica repetindo elas diversas vezes? Faz uma gravação, não precisa ser aquela gravação longa. Uma gravação de 2 minutos, sua, já dá pra você ver. Mas Vitor, vou falar o quê? Sinta-se à vontade para falar sobre qualquer tema. O importante é você identificar. Segunda maneira que você pode estar identificando e tratando isso é você pedir para um amigo seu, por exemplo, esse colega que você compartilhou o vídeo. Você já percebeu na minha fala alguma palavra que eu falo muito? Ele com certeza vai te apontar alguma. Tá bom, agora eu identifiquei, o que eu faço? Você já deu o primeiro passo. Que é identificar. Quando o nosso cérebro ele identifica que a gente está com um erro, e da próxima vez que você vai para cometer esse erro, a primeira coisa que vem é falar, opa, pera lá. Você está repetindo muito isso. Então você vai dar uma travada, você vai dar uma lembrada. E essa autocorreção é o primeiro passo. Então por isso que serve essa gravação desse vídeo, essa conversa com seu amigo. Ah, Vitor, sou muito tímido, não gosto de gravar. Não se preocupa, você não vai mostrar pra ninguém além de você mesmo. Somente tu vai ver aquele vídeo. Áudio do WhatsApp é perfeito. Tem o costume de mandar muito áudio? Então comece a escutar os teus áudios. Veja, perceba, anota no caderninho quais são essas palavras para você ter a noção de como corrigir. A segunda forma, e essa vai muito para aquela preenchimento do vazio, que é o famoso né. O que eu faço quando eu uso muito essas palavras para minha fala não ficar em vazio? Sabe o que tu faz, meu querido? Fica em silêncio. Calma. Você ficar em silêncio não mostra insegurança. Nosso cérebro tem essa crença. Mas não é assim que funciona. Não é porque você está em silêncio que você não tem domínio do que aquilo que você está falando. Pelo contrário, às vezes você só está formulando a melhor resposta. Está pensando. É até bom as pausas durante a sua fala. Existem as famosas pausas dramáticas, que eu ensino muito bem lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, já aproveita, @thiago.pointskoski. Vai lá me seguir, que lá tem várias dicas sobre oratória e comunicação. Então, não tenha medo de deixar um pouco a sua fala vazia. Aquele silencinho gera um suspense, recupera a atenção das pessoas. Imagina se você ficar falando muito rápido, muito rápido, muito rápido. Que é outro defeito, que um dia a gente vai conversar sobre isso. Você não ter ritmo da fala. E simplesmente você parou. Ficou ali uns 15 segundos em silêncio. Aquela pessoa que estava distraída na sua fala fala, oxe, por que ele parou? Você vai chamar a atenção de volta. Uma outra maneira para você acabar com o vício de linguagem é treinar com seu amigo. E aí vai vir o desafio. É o seguinte, a partir de hoje, esse colega que você compartilhou o vídeo, vocês têm um desafio em comum. Que é durante a conversa, vocês saberem o vício um do outro. Então você fala, meus vícios de linguagem são esse aqui. Os teus são esses. Vocês vão decorar os vícios de cada um. E sempre que estão conversando, seja entre si ou numa roda de amigos, que você vai soltar aquele vício de linguagem, o outro vai falar, opa, vício, presta atenção. Você vai ter essa autocorreção, só que dessa vez não é só sua, é do seu colega. E vai reforçar o seu cérebro para ter mais cuidado na escolha de palavras. Mas Vitor, tá bom, como que eu vou substituir aquela palavra? Afinal eu não conheço nenhuma outra que possa se encaixar. Tá aí a próxima dica. Comece a exercitar as leituras. Leia bastante, procure no Google palavras que substituam, que passem a mesma sensação que você quer passar para outra pessoa.
porém não sendo aquela palavra que você tem o costume de utilizar no dia a dia. Comece a fazer um diário com essas palavras. Tal palavra significa isso, eu posso substituir por isto. No final você tem uma lista de várias palavras para utilizar. Essas repetições que tanto se utiliza na fala é porque a maioria das pessoas não conhece uma outra palavra para utilizar no lugar. Outro dia eu recebi no meu Instagram uma pergunta que falava o seguinte: Vitor, para mim falar bem eu tenho que falar difícil? E a resposta é não. Falar difícil não é sinônimo de falar bem. A melhor comunicação é a mais simples de todas. Afinal, o que é comunicação? Comunicação é você conseguir transmitir uma mensagem de forma clara para as pessoas que estão te escutando. E esse vício de linguagem, essas moletas, elas estão tirando a sua clareza da fala. As pessoas estão deixando de prestar atenção naquilo que você tem a dizer. Então, se você quer melhorar de fato a sua comunicação, vou te dar um conselho bem fácil. Me segue no Instagram e, mais principalmente, se inscreve aqui no canal, que toda semana tem vídeo novo. Então já deixa o seu like, se inscreve e compartilha para esse conteúdo que é tão útil, que você ficou até aqui, se identificou, aprendeu, se identificou, várias outras pessoas também podem se identificar. E você compartilhando, deixando o like, o YouTube vai entender que esse vídeo é útil e vai divulgar para outras pessoas. Então, meus queridos, um forte abraço e a gente se vê na semana que vem.